Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Pará. Da Universidade Federal do Pará, em parceria com o GPESCA, Grupo de Pesquisa em Saúde, também da UFPA, e com o PPGP-UFPA. Essa é a segunda sessão da reunião do nosso grupo de trabalho, onde o nosso professor Túlio Franco é o coordenador do Grupo de Pesquisa Redes de Cuidado em Saúde. Hoje nós teremos a apresentação do Multicamp Saúde, com debates e apresentações das professoras também Ana Guzzo e Flávia Lemos. Então, a professora Rosineide dos Santos, ela é nossa coordenadora do Multicamp Saúde, ela iniciará a sua apresentação. Professora Rosineide, fique à vontade, por favor, para iniciar a sua apresentação. Muito obrigado a todos os que já estão na sala e vamos ativando os grupos para que mais pessoas entrem e conversem com a gente sobre a saúde da criança no Pará e a nossa experiência do Multicamp na universidade. Ok, professor Paulo de Tarso, boa tarde a todos aqui presentes. Meu nome é Rosineide Tavares, eu sou enfermeira, sou docente da Faculdade de Enfermagem da UFPA e atualmente estou na coordenação do projeto Multicamp Saúde da Criança. Peço à nossa assessora de comunicação, Luana, que, por favor, inicie a apresentação. A minha apresentação, o nosso tempo é de 20 minutos, então a minha apresentação ela será dividida em duas partes. Inicialmente, apresentarei o projeto... Você tem um tempo largo, pode ir apresentando devagar, tranquilo, tá? Falo muito. Luana? Já está na tela. Luana, está me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Tá, dá para colocar em tela cheia? Mas tudo bem também, se Está não puder. Suficiente, está bem grande. Tá bom, tá para todo mundo, então tá. Ok, então deixa eu marcar aqui meu tempo. Então, hoje o tema é a experiência do Multicamp Saúde, UFPA, dialogando com a estratégia do Unicef para o Brasil, Saúde e Amazônia. Como já foi dito pelo professor Paulo de Tarso, eu falarei especificamente sobre o projeto Multicamp Saúde, Saúde da Criança Paraense na Atenção Básica, articulação entre ensino, pesquisa, serviço e gestão. Esse é o nome completo do projeto, que nós chamamos de Projeto Multicamp Saúde da Criança. Pode passar, amada. Então, esse projeto, ele é um projeto de extensão que foi aprovado em 2018, parceria entre a Universidade Federal do Pará e o Ministério da Saúde, firmado por meio de um TED, que é um termo de execução descentralizada. A partir de 30 de novembro de 2021, ele se tornou também um projeto de pesquisa, uma vez que ele foi aprovado pelo Comitê de Ética do Instituto de Ciências Ética, Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Pará. O projeto Multicamp Saúde da Criança está ligado à PROEX, que é a nossa pró-reitoria de extensão da UFPA, na pessoa do professor Dr. Nelson José de Souza Júnior. E então nós temos dois TEDs, o TED 78-2018,
que foi o projeto que iniciou as atividades práticas no ano de 2019 e finalizou as atividades práticas realizadas pelos alunos nas unidades municipais de saúde e estratégia, finalizou agora em dezembro. Estamos na fase de produção bibliográfica. E temos o TED 186 de 2020, que foi a segunda edição do projeto, como assim chamamos. Ela foi aprovada em 30 de dezembro, foi aprovada 29 de dezembro de 2020, publicada no Diário Oficial no dia 30 de dezembro. As verbas elas são originadas de emenda parlamentar do então deputado federal Edmilson Rodrigues, atual prefeito de Belém. As verbas foram as seguintes: para o primeiro TED, o 78 de 2018, foram 2 milhões de reais, e para este TED que inicia agora em 2022, o 186, 2020 foi o valor de 800 mil reais. Pode passar. Qual o objetivo do projeto, né? O que fazemos, quem faz o que no projeto? Então, um dos objetivos é realizar a vivência dos estudantes numa integração entre ensino, serviço e gestão, qualificar profissionalmente, né, esse estudante. E esses estudantes eles pertencem a 10 cursos de saúde 10 cursos da área da saúde, e agora para a segunda edição foram acrescentados 5 cursos. Então, estamos trabalhando com 10 e trabalharemos com 15 cursos da área da saúde. O outro objetivo também é qualificar os profissionais da atenção básica, que agora, na segunda edição, eles serão devidamente identificados e farão parte dos nossos relatórios, das nossas estatísticas, da nossa qualificação. Baseado em quê? Toda essa formação, toda essa qualificação. Ela é baseada na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, no uso da caderneta da criança, do Ministério da Saúde, caderneta menino e caderneta menina. E o que se faz? Né? Procura-se integrar os estudantes nas ações de saúde da criança que são desenvolvidas nos municípios pertencentes ao projeto. Quais são os cursos? É interessante nós sabermos. Então, nós temos o curso de biomedicina, que é do ICB, os cursos de enfermagem, farmácia, fisioterapia, medicina, nutrição, odontologia e terapia ocupacional, que são os 7 cursos do ICS. Temos o curso de psicologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e o curso de serviço social, que é do ICSA, que é o Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, e aí formamos um grupo de 10 cursos. Para a segunda edição, foram incorporados os seguintes cursos: o curso de Educação Física do ICED, Instituto de Ciências da Educação, Campus Belém, curso de Educação Física e curso de Medicina Veterinária, do campus da UFPA em Castanhal, e o curso de Ciências Biológicas e Medicina, que são de Altamira, são do campus de Altamira. Então, foram 5 cursos incorporados ao projeto Multicampo Saúde da Criança, totalizando, assim, 15 cursos participantes agora para a segunda edição. Pode passar. Quem são as grandes parcerias, né, ou as grandes parceiras? A FADESP, né, que é quem recebe a verba e gerencia toda a parte financeira do projeto por meio de contrato firmado com a Universidade Federal do Pará. Gerencia também todas as empresas privadas que trabalham no projeto. Essas empresas privadas elas são contratadas após a licitação. Então, toda a parte financeira ela é gerida pela FADESP. A CESPA, na pessoa da doutora Ana Cristina Álvares Guzzo, que é médica, que está aqui conosco e falará logo mais. Ana Cristina Guzzo, ela é coordenadora da Coordenação Estadual de Saúde da Criança, que faz parte do projeto.
e com as secretarias municipais de saúde dos municípios participantes do projeto. Pode avançar? Onde estamos e onde estaremos? Né? Quem somos nós? Né? Identificando os municípios aqui, por onde nós já passamos. Cametá, assim, antes de falar dos municípios, só para informar, são municípios onde a UFPA tem, né, os seus campi, ou seus campos. Né? Então, Cametá foi o primeiro município atendido pelo projeto, de julho a agosto de 2019. Castanhal foi o segundo, de setembro a novembro. Belém iniciou em setembro, foi até março. Fomos interrompidos pela pandemia. Reiniciamos em outubro e finalizamos em dezembro as ações realizadas pela equipe. Em Abaetetuba, de dezembro de 2019 a fevereiro de 2020, Bragança, março de 2020, e aí foi quando a pandemia, quando foi determinado, né, o estado de pandemia, e no dia 17 ou 18 de março de 2020, foram suspensas todas as atividades administrativas e acadêmicas da UFPA. E os alunos estavam em Bragança, e nos dias 20 e 21, todos voltaram, infelizmente. Né? Havia aluno que queria ficar, terminar o período, porque cada grupo de aluno participava 30 dias das programações, das atividades de campo, que a gente chama de imersão em campo, e durante 3 meses. Então, cada grupo de alunos ficava durante 3 meses. Mas, né, obviamente, claro, atendemos às determinações da nossa Universidade Federal do Pará, e assim o projeto foi suspenso. Soure era o município que faltava, e nós fizemos a imersão em Soure agora em novembro de 2021. Para a segunda edição, continuaremos Belém, entrará Castanhal, sendo que dessa vez os alunos da UFPA de Castanhal é que participarão do projeto, tal qual Altamira. Os alunos da UFPA de Altamira, dos cursos de Medicina e Ciências Biológicas, participarão do projeto. Em Castanhal, repetindo, será Educação Física e Medicina Veterinária. Pode avançar. Quantos somos e quem somos? Então, observem aqui, aqui eu vou me demorar um pouquinho para que vocês percebam quem são os atores, quantos são aproximadamente os atores que participam do projeto. Então, em Cametá, nós atuamos em 4 estratégias de saúde da família, sempre nos municípios do interior, são as estratégias de saúde da família, sempre em número de 4. 5 preceptores, 4 ou 5 preceptores em cada município do interior, Cametá, Castanhal, Abaetetuba, Bragança e Soure. 4 supervisores, porque é um supervisor por semana, por mês. Então, cada semana vai um professor daqui de Belém, né? Porque essas ações já aconteceram. Um professor daqui de Belém, e esses professores eles são dos cursos que participam do projeto, então eles fazem o papel de supervisores. E, no caso de Cametá, todos os cursos se fizeram representar, 31 alunos estiveram lá, alunos daqui de Belém, dos 10 cursos, estiveram em Cametá. Em Castanhal, 9 cursos se fizeram presentes, levamos 51 alunos. Em Abaetetuba, 9 cursos presentes, 54 alunos. Em Bragança, no primeiro mês foram 4 cursos, e aí, como foi suspenso, não fomos mais os outros meses seguintes, mas ainda levamos 19 alunos. E em Soure, agora em novembro, também 4 cursos, divididos em 2 grupos, e aí o tempo já foi menor, 15 dias para cada grupo, 24 alunos. Aqui em Belém, o tempo é maior,
O número de alunos é bem maior, porque aqui em Belém nós trabalhamos em 9 estratégias de saúde da família e 5 unidades municipais da saúde. Temos 15 preceptores participando do projeto, 10 tutores. Quem são os tutores? Os tutores são professores também da UFPA, um professor de cada curso que participa do projeto. Então, 10 cursos, 10 tutores. E aqui em Belém, quem faz a supervisão nas instituições de saúde são os tutores. Então, alcançamos aqui em Belém 446 alunos com a participação de todos os cursos. Então, só um resumo, não matematicamente talvez correto, mas nós atingimos até o momento 29 estratégias de saúde da família, 5 unidades municipais de saúde, 6 secretarias, 39 preceptores, eu expliquei, né? Não expliquei quem são os preceptores. Quem são os preceptores? São servidores das instituições de saúde dos municípios, da estratégia de saúde da família ou das unidades municipais de saúde. São os preceptores que conduzem, que recebem os alunos, conduzem os alunos em todas as atividades realizadas dentro da instituição, atividades voltadas para o atendimento da criança e, dependendo da programação, atividades voltadas para pacientes do hiperdia e outras, pacientes de tuberculose, pacientes de hanseníase, ou outra programação que ocorra dentro, outro atendimento que ocorra dentro dessa unidade de saúde. Nós tivemos ao todo 39 preceptores, desses 39, 38 preceptores foram enfermeiros, um preceptor foi psicólogo. Tivemos 43 supervisores, ou 43 ocorrências, momentos, né, de supervisores, porque foram 43 semanas de projeto. Por que eu digo ocorrências? Porque alguns preceptores foram 2 ou 3 vezes para os interiores. E os 10 tutores. Então, assim, nós teríamos 625 alunos, 40 instituições e 92 profissionais de saúde envolvidos. Então, o grupo é muito grande, todos com o objetivo de prestar assistência à criança, família, comunidade, tudo voltado para o projeto, tá? E tudo como objetivo do projeto. Por favor, pode avançar. No que se refere uma das maneiras de utilizar, né, as várias maneiras em que esse valor, né, dinheiro nosso, dos nossos impostos, é utilizado. Por exemplo, vocês devem ter observado que em Belém nós temos um número muito maior de estudantes, nos interiores nós temos um número menor. Por quê? Porque no interior, em todos os interiores, o projeto ele é responsável pelo transporte, hospedagem, alimentação, higienização do vestuário, tanto de estudantes quanto de preceptores, e ajuda de custo para alunos e diárias para os supervisores. Aqui em Belém, os estudantes eles recebem somente a ajuda de custo, tal qual os estudantes que também vão para os interiores. Então, a despesa para os interiores ela é uma despesa muito alta, né? Tudo gerenciado e dirigido pela FADESP. Os coordenação, equipe técnica e tutores, nós recebíamos bolsa, não estamos mais recebendo as bolsas, né? Os preceptores, eles são considerados para a FADESP como pessoas físicas, eles recebem um valor mensal e, como pessoa jurídica, são todas as empresas que prestam serviço para a FADESP. Pode seguir, por favor. Quais são as ações desenvolvidas e os seus resultados? Vamos falar agora dos aspectos qualitativos, né? Então, nós mostramos aqui quem somos, quanto somos, uma parte do que fazemos, e agora vamos falar especificamente das ações que são desenvolvidas pelos alunos. Pode avançar. Cada aluno, quando ele chega na unidade de saúde e passa, né, a conhecer ou conhece uma parte do serviço, ele recebe uma criança. Essa criança ela é chamada de criança guia. Por que criança
guia, que aí foi um termo que surgiu depois no projeto. Porque o aluno, o estudante, ele não presta o cuidado somente para a criança, ele presta cuidado para a criança, a mãe, o pai, ou seja, a família, a comunidade, criança, família e comunidade. Então, cada aluno ele recebe essa criança e ele acompanha dentro daquilo que é previsto, dentro dos aprazamentos. Às vezes, uma criança que estava com um grupo ou um aluno, ela já passa para o outro grupo ou para o outro aluno. Isso aconteceu muito nos municípios onde nós ficamos por 3 meses. Em Soure, a gente já não conseguiu acompanhar muito a criança, mas cada aluno recebeu uma criança ou uma família para acompanhar. Pode avançar para mostrar aqui várias atividades, assim. Eu falo muito, né? E assim como eu falo muito, eu comecei a colocar muitas fotos, depois eu tirei, porque a gente tem um tempo aqui, mas é porque o projeto ele é muito interessante, muito produtivo no que se refere às ações para com os alunos. Como eu costumo dizer, a gente tem pontos positivos e pontos negativos em qualquer lugar, em qualquer instância. Porém, aqui eu, obviamente, gosto de destacar as coisas boas, então, assim, vou colocar aqui tudo de bom que os alunos fizeram, tudo de bom que o projeto conseguiu produzir junto com esses alunos. Então, vejam aqui, acompanhamento da mãe e da criança. Aqui são as atividades de lá em Soure. À direita da tela, vocês veem um aluno executando o teste do pezinho. Isso também foi em Soure, né? Consulta de enfermagem acompanhada, obviamente, pelo enfermeiro, pelo fato de que o estudante de enfermagem ele não pode fazer uma consulta de enfermagem sozinho, mas ele pode acompanhar. Então, é o que nós temos aqui, mostrando para vocês em algumas fotos. Pode avançar. Aqui nós temos uma programação que foi realizada por 2 alunos, um de psicologia e outra de nutrição, onde eles estavam na sala de espera, e aí é um momento que se aproveita, aquele momento em que as pessoas estão esperando, né, a sua vez para a consulta, seja médico, seja consulta médica, seja de enfermagem ou outro atendimento. Então, aquele espaço ali, aquele momento na sala de espera, ele é utilizado também. E aqui os alunos falaram sobre mitos e verdades acerca do aleitamento materno. Isso também foi lá em Soure. Pode avançar. E aqui nessa programação, eu não preciso voltar, nessa programação feita sobre o aleitamento materno, mitos e verdades, houve também, né, depois relatado pelos alunos, a estimulação para com que as mães falassem e, dessa forma, pudessem compartilhar, né, entre elas mesmas também as suas dúvidas, os seus estímulos, né, as iniciativas, enfim. Aqui nós temos uma programação que foi feita, foi uma ação voltada para a saúde bucal, voltada para a alimentação saudável, numa escola, né? E aqui na segunda foto, à esquerda, abaixo, nós apresentamos aqui os desenhos, né? O material que os alunos faziam. Nessa foto à direita, você vê no centro aí 2 dentes, um dente com uma cara feliz, outro dente com uma cara triste. Então, são as tecnologias leves, né, que os alunos utilizavam com as crianças nas ações. Pode avançar, porque também, além das instituições de saúde, os alunos também foram para as escolas, os alunos também foram para as escolas. Pode avançar, Luana. Aqui, eu coloquei essa foto a caminho da visita domiciliar, né? As 3 alunas, uma eu sei bem que é de psicologia, a outra de nutrição.
a aluna de blusa cinza eu não consegui identificar, elas estavam a caminho de uma visita domiciliar, que também fizeram isso bastante lá em Soura, aqui em Belém também fazem bastante. Aqui à direita, o acompanhamento de consulta, de rotina de enfermagem, e vejam, pai, mãe e bebê, ou seja, criança e família. E na parte inferior da tela, uma ação sobre nutrição com as crianças. Isso foi feito aqui em Belém, e observem que uma das alunas está com a maçã na mão. Então, eu costumo dizer que isso aqui é uma atividade muito difícil, né? Que bom seria que todas as crianças realmente conseguissem ter alguns hábitos assim um pouquinho mais saudáveis, que a gente sabe que hoje em dia as crianças comem muitas coisas industrializadas. Então, o pessoal da nutrição trabalhou muito esse foco aí também. Pode avançar. Aqui, à direita, à esquerda, temos uma consulta odontológica, que é o aluno de odontologia. E aí, por que eu não tarjei o rosto desse menino, que a gente sabe, né, que a gente não pode mostrar assim o rosto da criança, mas por que eu não tarjei? Porque observem o sorriso deste garoto numa cadeira de dentista. E aí, quando eu vi essa foto, eu disse assim, gente, eu precisava conhecer esse menino, porque eu quero saber por que ele está aí sorrindo, né? Coisa que muito adulto não consegue fazer. Então, olha o sorriso do garoto, né? Numa cadeira de dentista. Isso aqui foi um atendimento feito aqui em Belém. À direita, olha, vejam só, tecnologia leve, que foi uma outra tecnologia criada pelos alunos, foi aqui em Belém, lá na ESF do Riacho Doce, eles criaram um álbum de figuras. Essa aluna, ela tinha um problema na fala, né? Então, eles criaram um álbum de figuras para estimular o desenvolvimento da fala nessa criança. Pode avançar, Luana. Aqui, promovendo a avaliação do crescimento e desenvolvimento da criança, não foi nem preciso estar já, porque a própria garotinha já está com a mão no rosto, né? Foi uma foto que eu gostei muito também. À direita, atividade educativa na escola. Ambas as ações aqui em Belém também. Pode avançar. E resultados. Os resultados que eu colocarei aqui, eles foram resultados identificados pelos próprios alunos. Então, vivências, olhares, percepções, aprendizados dos alunos nas unidades municipais de saúde, nas estratégias de saúde da família, em companhia dos preceptores ou de outros profissionais dessas instituições, em companhia dos supervisores, dos tutores. Todos têm uma finalidade, né? Um objetivo definido, que no final se concentra em prestar a ação de saúde para a criança. Mas vamos ver aqui a visão dos alunos, né? Todas essas falas foram tiradas de algum material que eles me mandaram e dos relatórios também. Então, pode avançar, Luana. Então, o que os alunos falaram de resultados? Veja, esse aqui eu fiz questão de trazer e mostrar aqui para vocês. Os alunos, eles criaram um genograma. Eles coletaram a história, né? Colheram a história da família, e aí eles fizeram um genograma para representar graficamente o arranjo familiar. Essa linha tracejada vermelha, com a vermelha, né, sem explicar, a linha vermelha ela significa rompimento, né? Então, rompimento entre o pai e a mãe, o pai, um aposentado de 60 anos, a mãe, uma jovem de 30 anos, então eles se separaram. A mãe veio para Belém. Esse menino de 12 anos, ele foi uma criança guia do primeiro grupo, e ele veio para Belém para tratamento renal. Era um aluno numa situação, uma criança em situação grave, provavelmente já renal crônico. Então, a mãe veio para Belém. Os outros 3 filhos ficaram com o pai. Então, a linha verde significa uma relação próxima de mãe e filho,
estavam em Belém, e a linha tracejada preta significa uma relação distante. Pode avançar. E aí, para essa mesma família, os alunos fizeram um ecomapa, representando graficamente a relação social dessa família. E aí, observem onde tem mãe, conselho tutelar e vizinhos, são relações conflituosas. Olha só o que os alunos viveram, não é, pessoal? Mãe, conselho tutelar e vizinhos são relações conflituosas. Escola e igreja, simbolizado aqui pela fé, são relações fortes. Com o CREAS e com a estratégia de saúde da família, é uma relação intermediária dessa família, né? Porque é onde também a família tem um suporte de atendimento, tanto para os conflitos, quanto para o atendimento à saúde. Só que, na afetividade intrafamiliar, a relação ela é muito fraca, que se expressa por uma linha única. E aí, qual foi a ação? A ação foi trabalhar na orientação dessa família. Vejam a capacidade desses alunos de compreenderem, identificarem, perceberem, vivenciarem uma parte dessa relação conflituosa, né? E a capacidade que eles tiveram de colocar tudo isso num papel, como eu disse, né? Colocar tudo isso no papel e trabalhar em cima das ações. Né? E aí todos, claro, lamentaram, né? O tempo curto, né? E não puderam continuar, mas, enfim, fica o aprendizado e, com certeza, para a família, esperamos que tenha ficado as orientações e que essas orientações tenham sido seguidas. Pode avançar com outros resultados. E aí eu destaquei entre várias informações, como o conhecimento do território em que as unidades se encontravam, e isso foi feito por todos os grupos, em todos os municípios. Eu destaquei aqui trocas acerca da realidade local. 2 pontos, conhecimentos acadêmicos e populares. Essa frase foi dos alunos, dos estudantes. Quando o aluno chega nesse patamar, eu tenho certeza absoluta que ele não será aquele profissional da saúde que acha que pode modificar os hábitos, que acha que ele está ali para ensinar alguma coisa. Quando o aluno entende que ele precisa relacionar os conhecimentos acadêmicos com os conhecimentos populares, certamente o objetivo desses estudantes será empoderar a família, né? Empoderar a mãe, empoderar o pai, falando aqui especificamente da criança. Né? Para quê? Para que essas pessoas, ao tomarem conhecimento, possam fazer a melhor escolha. Né? Então, existe essa necessidade de a gente, e essa importância de a gente empoderar as pessoas, e não querer ensinar, né? Modificar os hábitos das pessoas, ok? Então, eu destaquei essa frase aí, entre muitas, porque eu achei assim, ó, eles conseguiram entender, né, o fundamento de tudo aquilo que nós, professores, né, socializamos, né, em termos de conhecimento. Conhecer as redes. Importantíssimo, quando o aluno, estudante, ele conhece a rede de saúde, é fundamental para que ele saiba orientar, saiba para onde caminhar, saiba, né, o que vai fazer com essa família, com essa pessoa. Então, os alunos colocaram conhecer as redes e o sistema do SUS com maior proximidade. A importância da vivência dos diversos profissionais em conjunto, né, porque os grupos eram formados, eram grupos mistos, grupos multiprofissionais e interdisciplinares. Então, isso aí foi uma experiência muito rica para muitas pessoas. Eu costumo dizer, assim, eu costumo contar uma historinha. A primeira programação que eu participei em um grupo, quando eu entrei no projeto, foi lá no campus da UFPA, e, perdão, foi no ICS,
quando eu participei, e aí os alunos sentavam assim, grupo da psicologia aqui, grupo da enfermagem, o grupo do serviço social, o grupo da nutrição, era assim que os alunos sentavam. Quando nós fizemos uma primeira programação em conjunto, depois de várias atividades práticas de vários municípios, fizemos no auditório grande, setorial, básico 1, lá na UFPA, e aí era interessantíssimo, todos os grupos misturados, todos os alunos, não tinha mais o grupinho de cada um do seu curso, não, todo mundo junto. E isso também foi um ganho, né? As relações, as amizades, né? A troca de experiência. Pode passar. Ainda dentro de resultados, profissionais engajados, e aí eles estão se referindo aos profissionais das instituições, a articulação deficitária, necessidade de implementação da articulação entre as políticas de saúde, educação, segurança, assistência social, e isso aqui foi uma fala lá de Soure, de um aluno lá de Soure, mas a gente sabe que isso não acontece só em Soure, isso acontece em todos os municípios, necessidade de maior financiamento, carência, né, das especialidades profissionais, a gente sabe que isso, por vezes, é um nó, né, dentro da atenção básica. Então, isso também foi observado pelos estudantes, pode seguir ainda dentro de resultados, sobre o uso da caderneta da criança, distribuição irregular, diferentes níveis de conhecimento e acompanhamento. O foco, muitas vezes, né, e a gente sabe, é uma coisa que o projeto trabalha muito em cima, tentando mudar, que o uso da caderneta é mais para registrar as vacinas que as crianças recebem e registrar os exames realizados. Quando, né, se sabe que é muito, muito, muito mais do que somente registrar e acompanhar a imunização e os exames. Então, qual foi a ação dos alunos? Orientação adequada quanto à importância do uso, e isso para as mães, para os pais ou responsáveis e também junto aos profissionais de saúde. A gente sabe que quem trabalha muito, muito com a caderneta é o pessoal da enfermagem, entretanto, todos aprenderam que todos os profissionais que atendem uma criança, eles podem trabalhar e devem trabalhar, sim, com a caderneta da criança. Pode avançar. E então, né, finalizo nesse momento a minha fala, mostrando aqui para vocês, Multicampo Saúde da Criança somos todos nós, todos nós. Então, nós temos Universidade Federal do Pará, CESPA, SUS, Ministério da Saúde. À direita, aqui da tela de vocês, eu coloquei todas as logos dos municípios por onde passamos, né? Cametal, Castanhal, Belém, Abaetetuba, Bragança, Soure, e aí coloquei aqui Altamira, ainda não fechamos com a Secretaria de Altamira, ok? Mas já lançamos o projeto, já trabalhamos, já visitamos o campus, tá, de Altamira, o grupo já está formado lá, mas a gente precisa ir até lá, né? Fazer muito mais. Então, obviamente, estamos esperando também a verba da segunda edição ser liberada para que a gente efetivamente, né, inicie o projeto em Belém, Castanhal e Altamira. E faço um agradecimento aqui, eu coloquei aqui créditos da apresentação, eu usei parte da apresentação que foi feita pelos alunos Daniel Castro Silva, de Psicologia, e Eliane Cristina Souza Bonito, de Nutrição, da apresentação desses alunos lá em Soure no dia da sessão solene de encerramento. Então, apresento aqui também, né, agradeço aqui também aos alunos os créditos dessa apresentação. Então, pessoal, o Multicamp, bem resumido, é isso.
né? Nós estamos agora e convidamos vocês para a fase da produção. Está na internet, lá na página do SEBS, Revista Saúde em Debate. Nós teremos um suplemento especial com 25 artigos, falando do Multicamp Saúde da Criança. Entretanto, é uma chamada nacional, significa que qualquer pesquisador pode participar. Teremos também outras produções, né? E hoje recebemos uma notícia mega feliz. A última parte dos valores destinados ao projeto foi liberada, então agora, né, vamos dar um gás mesmo nas produções. Mas por que produção? Porque nós precisamos socializar o conhecimento, precisamos nos fazer né, conhecer mais ainda, né, e mostrar toda essa produção vivenciada por essa parceria, né, ensino, serviço, gestão, pesquisa, extensão. Então, assim, é tudo muito rico, né? Eu ficaria falando aqui por mais de vários minutos, mas o Multicamp é isso, né? Então, eu escrevi aqui, Multicamp Saúde da Criança, somos todos nós. Convidamos vocês também para participarem das Obrigado, nossas professora Ana. programações. Obrigado, professora Agradeço, Rosineide. professor Paulo de Tarso, muito obrigada pela oportunidade. Vamos agora passar a Ana Cristina Guzzo. Ana, está aí, Ana? Você que está de máscara? Então, vamos passar aí a Ana Guzzo, que deve estar no seu trabalho, está de máscara, para fazer a segunda parte da apresentação, entre 15 e 20 minutos, para depois nós passarmos para a professora Flávia Lemos, tá? Viu, Ana? Sendo bem agora, Ok, sendo mais debatedora com os dados do que uma própria fala, certo? ok. Pois não. Boa tarde, a gente tem uma Deixa eu só uma apresentar a apresentação. Ana. A Ana, ela é nossa coordenadora da Saúde da Criança do Estado do Pará e é médica e formada pelo Programa de Saúde da Amazônia, né? Programa de Uhum. Pós-Graduação em Pelo Saúde da PPG Amazônia, SAS, o PPG mestrado. SAS da UFPA. Isso, verdade. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, assim, de uma grande satisfação para a gente estar participando, até porque o Multicamp é de suma importância para a saúde da criança do Estado do Pará. Eu já fiz esse registro em alguns momentos e volto a registrar a importância do programa para o Estado, para a saúde da criança do Estado. Pode passar? Eu só queria registrar assim, a fala ficou, quem são as crianças, né? A primeira slide lá na frente, na apresentação, quem são as crianças do Pará e o foco do projeto Multicamp. A nossa fala tem sido voltada para a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança diante do projeto. Nós fizemos o levantamento de todas as ações desenvolvidas nos 7 eixos da política e apresentamos, né, a todos os componentes, os tutores, os profissionais, como a Secretaria trabalha, de que forma a Secretaria vem trabalhando a saúde da criança. Antes, o desenvolvimento das ações da saúde da criança no Estado ficavam focadas basicamente na atenção básica, e por a Secretaria, inclusive na época da gestão do Dr. Paulo, passou a ter uma visão de integralidade do cuidado em todos os níveis de atenção à criança. O compromisso da coordenação não bastava estar somente na atenção básica, mas em todos os níveis onde tivesse criança. A portaria 1130 vem fortalecer o trabalho da coordenação e o trabalho em prol da saúde da criança no Brasil, instituindo uma política que orientasse os planos estaduais, orientasse todo o planejamento dos estados
e no segmento das ações necessárias, dos eixos necessários, importantes, né, no trabalho da saúde da criança. A PNAISC, eu acho que é extremamente importante a gente falar também, que a PNAISC não saiu de dentro de uma gaveta, não foi colocada dentro de uma gaveta, não saiu da gaveta de ninguém e de uma pessoa só. Foi uma construção coletiva, na época pelo Dr. Paulo Bonilha, que foi coordenador nacional da saúde da criança, com todos os coordenadores estaduais e das capitais do Brasil, que conseguiram trabalhar em diversos encontros e desenvolver com consultores também específicos das universidades essa política. Podemos passar. Só destacando quem é essa criança. A criança é a pessoa na faixa etária de 0 aos 9 anos de idade, né? E a primeira infância, a criança do 0 aos 5 anos de idade, ou seja, de 0 a 72 meses. Essa é a criança de quem a gente está falando, essa é a pessoa de quem a gente está falando, é o nosso foco, é o foco Congelou a Ana. do Multicamp. Podemos... eu não acredito que caiu. Não, voltou, Ana. Tá. Então, estes são os 7 eixos da política, em todos eles nós podemos encontrar a caderneta de saúde da criança, né, que tem sido desenvolvida mais proximamente com os profissionais, com os estudantes, dentro das unidades de saúde. Atenção humanizada à gestação, né, ao parto, ao recém-nascido, e as estratégias que dão conta desse eixo. Em cada eixo, nós vamos encontrar as estratégias que dão conta de cada um desses eixos, e a coordenação tem estado à frente tanto dos eixos quanto das estratégias que estão sendo desenvolvidas, e essa contribuição da Multicamp vem favorecer o fortalecimento dessas ações, de todas elas. Pode passar, por favor. Mais um slide mostrando a transversalidade no sentido das redes de atenção, o quanto que cada rede vai funcionar quando a gente vai trabalhar a linha de cuidado de cada uma das crianças, de cada uma das necessidades das crianças identificadas. Pode passar. Podemos passar. Que voltar. Então, a gente fez só um panorama de quem é a criança do estado do Pará. A gente já tinha conhecimento de que a professora Rose ia expor, especificamente em relação ao Multicamp, como ele funciona, como ele se desenvolve dentro das unidades, né, com esse trabalho com os alunos. E nós pretendemos, acabamos decidindo por mostrar quem é essa criança no estado do Pará. O número de nascidos vivos do estado vem caindo, né? Nós temos esse registro. Nos 2 últimos anos foi uma queda importante, mais de 6 mil nascidos foi o número de redução, né, do número de nascimentos. Pode passar, por favor. Essas crianças, elas são, grande parte delas são filhas de mulheres entre 20 e 34 anos, mas um registro importante que a gente faz é em relação ao número de filhos de jovens, de adolescentes, né, que vem reduzindo também. O Estado conseguiu reduzir um percentual desse número de crianças, porque a gente considera também o grande risco que são as crianças filhas de adolescentes e o grande risco que essas meninas vêm sofrendo com abusos, né? O que representa no número de nascidos de meninas entre 10 e 14 anos, cerca de 2% dos nascidos vivos, para vocês observarem o quanto isso é grave, né? E a representatividade disso, principalmente na região do Marajó. Podemos passar?
Nascidos vivos e escolaridade da mãe. Esse é um dado que representa muito a questão do cuidado com a criança. A gente sabe que faz parte do Índice de Desenvolvimento Infantil o grau de escolaridade dessas mulheres, mas isso também tem sido um fator importante, pelo menos até os últimos anos. A gente sabe quanto isso pode estar sendo prejudicado agora com o problema da pandemia, mas a maior quantidade de crianças tem sido filhas de mulheres com escolaridade de 8 a 11 anos. Mas ainda temos um grande número de crianças com filhos de mulheres com escolaridade bem baixa. Pode passar. Nascidos vivos por número de consultas de pré-natal. Esse é um ponto importante para os profissionais que estão na unidade básica de saúde. Esse é o grande problema identificado na saúde pública, na atenção materno-infantil, na rede materno-infantil do Estado, uma fragilidade importante, que repercute a mortalidade materna e a mortalidade infantil também. Na pandemia, esse risco aumentou. Podemos dizer que houve descontinuidade. Acho que esse registro pode ter, inclusive, sido registrado pelos profissionais, pelos alunos que participam do Multicamp. A gente teve um registro importante tanto na questão do número de consultas de pré-natal quanto das crianças, da cobertura vacinal. Isso é um dado extremamente preocupante que nós estamos correndo atrás de fazer novas ações em torno da importância da cobertura vacinal, né? O primeiro ano de vida, principalmente, nós estamos agora com um risco imenso do retorno da polio. Já tem registro no Egito, em Israel, e já temos um registro na África. Então, é uma questão de tempo. Nós temos identificado bolsões de suscetíveis, né? Crianças que estão com cobertura vacinal abaixo, né? Crianças não, desculpem, regiões com coberturas vacinais abaixo do percentual esperado, muito abaixo do percentual esperado, e não é somente culpa da pandemia, a gente sabe disso, mas isso se acentuou com a pandemia. Pode passar? A gente pode conversar um pouco mais sobre a questão das consultas de pré-natal, que tem repercutido muito a questão da mortalidade materna e infantil, tá? E que a gente vai colocar um pouco agora. Em relação ao número de nascidos vivos, essas crianças também são crianças que nascem, a maior parte delas por via cesariana, tá? 52,24% no ano de 2020. Nós tivemos uma redução importante dessas taxas de cesarianas, que na maior parte delas é desnecessária, né? Realizadas muito por acomodação da questão do profissional, é uma opção profissional. A forma de contratação dos profissionais também facilita com essa indicação das cesarianas. Houve a redução em 2014, né? E essa taxa de cesariana volta a subir. E atualmente é bom a gente falar que a questão do tipo de parto favorece uma série também de condições de risco para o desenvolvimento infantil, não só na questão das morbidades, como o próprio alcance dos marcos do desenvolvimento da criança, e também da questão da relação afetiva. Pode passar, por favor. Eu estou tentando correr, tá, gente? Por causa do tempo. Em relação ao peso, ao nascer, a gente tem o registro nos últimos anos de um crescimento, vínhamos com um crescimento lento, né, em relação ao número de crianças com baixo peso, mas isso aumentou nesse último ano de 2021, e assim preocupa, porque quando a gente vai avaliar os indicadores de nascidos vivos,
O ano de 2020 fechou com 132 mil nascidos e nós já alcançamos 132 mil em 2021. Então, é um registro que nos parece, até que a gente consiga o encerramento desse dado, porque o sistema ainda não está fechado, então 2020 e 2021 não está publicado. Ana congelou. De qualquer forma, já nos preocupa bastante a subida. Caiu de novo. Não, está funcionando. Pode falar. Tá ok. Um pouquinho de falha agora. Pode Então, retoma. nos preocupa bastante o crescimento desse dado agora em 2021. Tá? Então, vocês podem observar aí no gráfico que a gente está mostrando. Não é um crescimento exorbitante, mas houve um crescimento importante. Provavelmente, né, a gente pode inferir algumas condições. A Covid ela favoreceu, né, quando atingiu as mulheres na gestação. As mulheres são grávidas, são de grande risco para a Covid, né, isso é confirmado, e nós tivemos, em alguns casos, duas situações: a aceleração mesmo do trabalho de parto por conta da patologia, né, e do desconforto respiratório, do quadro que se instalou, e também tivemos, por parte dos profissionais de saúde, a indicação, que não foi protocolo, não foi definido como protocolo e indicação, mas houve profissionais que aceleraram a realização de cesarianas como justificativa para fugir da Covid. Pode passar, por favor. Em relação a nascidos vivos com baixo peso ao nascer nas regiões de saúde do Pará, e aí a gente vai observar que a região metropolitana 1, que é a região de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara, é a região que vem registrando o maior número de nascidos com baixo peso ao nascer. Existe também a questão do referenciamento para essa região, e grande parte das pessoas, embora a gente está falando de um dado de nascido vivo por residência, grande parte da população se desloca para a região metropolitana para o acesso aos hospitais de alto risco, que existem, principalmente a questão da Santa Casa, como referência do Estado. Pode passar. Em relação ao óbito infantil, a mortalidade infantil com menores de 1 ano, a gente vem com uma redução gradual, lenta e gradual, mas no período desde 2009, se registra uma queda de 22,57% dessa mortalidade. A maior concentração desses óbitos é na faixa etária de 0 até os 28 dias de vida, que são os neonatos, e grande parte deles, 80% dos 60% de neonatos, que são os óbitos, acontece no período até os 7 dias de vida. A maior parte das crianças morrem até os 7 dias de vida. Pode passar, por favor. Esse é um dado de Belém, do município de Belém, principais causas de óbito entre 1 e 9 anos de idade, nas crianças um pouco maiores, né? A primeira causa em 2018 e 2019 foi doença do aparelho respiratório, mas chama a atenção da gente a segunda causa em 2018 e terceira causa em 2019, as causas externas de morbidade e mortalidade, que são acidentes e violências. Pode passar. E, assim, o registro da morte materna, a gente resolveu colocar aqui para vocês também, esse dado que é de extrema importância para a saúde da criança, porque o óbito materno gera vulnerabilidade sem precedentes em relação a qualquer criança, né? A qualquer
crianças que sofram com a perda dessa mãe. O óbito materno é uma tragédia anunciada, isso já se cansa de falar, e houve um incremento desses óbitos a partir da Covid. Em 2020, 33 óbitos registrados maternos por Covid, e em 2021, 50 óbitos por Covid. A gente está falando desse gráfico que é coeficiente, tá? São 84, esse ano já são 154, não, desculpa, 2021, 154 óbitos em número absoluto por Covid no estado. Desculpa, óbitos maternos no estado. 50 foram Covid. Pronto. Pode passar, por favor. Esses são os números absolutos de óbitos maternos, aí que eu estava falando, né? 150, acho que esse gráfico está com 152, mas é porque agora de tarde acabamos de encontrar mais 2 óbitos. Pode passar. E é isso, acho que a gente deixa essa frase do Kalman Hai, que é o que se faz com a criança agora, o que elas farão depois com a sociedade, e essa belezura é a minha neta. Eu estou à disposição. Obrigada, gente. Ana, é uma belezura mesmo. Vamos passar aqui para a professora Flávia Lemos, que está aqui na sala. Oi, professora Flávia. Está me ouvindo, professora? Estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Boa tarde. Professora Flávia, seu microfone está baixo. Está baixo? Muito baixo. Muito baixo, espera aí. Não estão me ouvindo? Está ruim? Ainda está baixo. Só um minutinho. Alô? Agora, Flávia, está falando? Espera aí. Está baixo, professora. Está baixo ainda? Está baixo? Tá, bem. Está muito Queria baixo? ouvir de outros aí. Está muito baixo? Dá para ouvir, mas está baixo. Fala mais um pouco. Boa tarde. Isso. Fala mais próximo aí da tela, então. Tá bem. Quero agradecer ao convite do professor Paulo de Tarso, né, e saudar as colegas. Ainda continua baixo, Flavínia. Tem como aumentar mais? Tem algum microfone aí? O meu fone está sem microfone. Eu coloquei no máximo aqui do celular, porque eu não estou conseguindo abrir a plataforma do meu notebook, não consegui acessar pelo meu notebook, que o áudio seria um pouco melhor. Eu vou fechar a minha câmera e vou falar mais próxima do áudio, tá? Tá bom. Tá melhor assim? Tá melhor assim. Tá. Então, eu quero agradecer ao convite do professor Paulo de Tarso, saudar a todas, todos e todes que estão participando, saudar as companheiras de mesa, Rosineide e Ana Cristina, parabenizar o professor Paulo pela organização desse evento tão importante e me sinto honrada de participar dessa mesa com a apresentação de trabalhos a respeito da saúde da criança, né, como o Multicamp Saúde, como também o trabalho da Secretaria de Saúde do Estado do Pará no cuidado à criança. Né? Bom, eu sou Flávia Cristina Silveira Lemos, sou professora de Psicologia Social da UFPA e participo da mesma linha de pesquisa do professor Paulo de Tarso, que é Psicologia, Sociedade e Saúde. Nós temos, então... Se puder falar mais alto, melhor. Nós temos feito parcerias importantes nessa linha de pesquisa de Psicologia, Sociedade e Saúde, na interface das políticas públicas com os movimentos sociais, né? Tanto na formação de docentes, como também de pesquisadores, pesquisadoras, e articulação também com o ensino, pesquisa e extensão na graduação, juntamente com a pós-graduação.
Então, o nosso programa tem tido um impacto muito grande, eu vejo assim, né, na Amazônia e também no país. Eu me sinto honrada, então, de participar da construção da psicologia social e da psicologia da saúde na Amazônia brasileira. Bem, rapidamente eu vou tentar falar um pouco da saúde da saúde da criança na relação com o UNICEF, que é o Fundo das Nações Unidas, né, para a infância, né? E eu achei interessante que tanto a primeira fala da Rosineide como a fala da Ana Cristina, as duas falas já trouxeram muitos elementos que o UNICEF aborda quando trabalha com a saúde da criança no Brasil e também na Amazônia brasileira, né? A UNICEF, que é um fundo, né, e considerado uma agência multilateral ligada à Organização das Nações Unidas, surge após a Segunda Guerra Mundial e imediatamente é criado um escritório no Brasil, né? Em muitos países há escritórios da Unicef e de outras agências multilaterais do sistema ONU, né? Mas no Brasil há escritórios da Unicef em várias capitais e o escritório sede na capital do Brasil, em Brasília. Bom, a Unicef, assim como outras agências e organizações do sistema ONU, age muito mais numa incitação e articulação política do que em alguma ação de intervenção ou de diretividade das políticas públicas nos países integrantes do sistema Nações Unidas. O Brasil é um dos países integrantes. Só que a história de cada país, né, em relação à participação no sistema ONU, de diversas maneiras, né, por exemplo, por meio dos dispositivos diplomáticos, por meio da assinatura de pactos, da participação em convenções internacionais, por exemplo, dos direitos da criança e adolescente, essas participações elas vão diferir de acordo com cada momento da história de cada país membro. Então, por exemplo, no período da ditadura civil-militar no Brasil, o Brasil participou pouco da Unicef e do sistema ONU de modo geral. Então, a articulação política que a Unicef pôde fazer no Brasil quanto à defesa, promoção e garantia dos direitos das crianças e adolescentes foi muito pequena, né? Já no final da ditadura civil-militar e início do período de transição política de redemocratização do Brasil em diante, a incitação, a articulação política, a participação da Unicef no Brasil foi intensa e, sobretudo, nos governos, né, que ocorreram já no período considerado Nova República, um período já de retorno da democracia no Brasil, nós temos uma participação mais intensiva com o presidente Fernando Henrique Cardoso, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com a presidenta Dilma Rousseff, e um novo retrocesso nos últimos anos, sobretudo na gestão do presidente Jair Bolsonaro, em termos da política exterior que o presidente Jair Bolsonaro vem realizando e a maneira como o governo dele vê os direitos humanos e os direitos das crianças e adolescentes. Então, pode falar bem alto, melhorou bem, nós mas pode... estamos vivendo um novo retrocesso em relação à participação do Brasil com a Unicef nas Nações Unidas nesses últimos anos do governo Bolsonaro. Mas no período anterior ao governo Bolsonaro, desde 1985, né, a Unicef pôde, junto com o Brasil, com o sistema diplomático brasileiro e representações da sociedade civil organizada, como as universidades, representação de movimentos sociais e diversas organizações ligadas aos direitos humanos no Brasil, o Unicef pôde articular ações extremamente significativas em prol da saúde, da promoção e garantia da saúde da criança e dos adolescentes no Brasil, né? Entre elas, várias foram citadas aqui, né, que tiveram impacto em indicadores importantíssimos. Houve, por exemplo, nesse período, uma redução drástica da mortalidade infanto-juvenil no Brasil,
da mortalidade materna, né? Entre os indicadores de redução da mortalidade infanto-juvenil no Brasil, a parceria da Unicef com o Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério do Desenvolvimento Social, né, e a Pastoral da Criança foi significativa junto com as universidades para, por exemplo, combater a desidratação infantil e distribuir e ensinar a fazer o soro materno no cotidiano por meio da educação popular em saúde. Então, essa foi uma iniciativa da Unicef junto com os governos brasileiros, com a sociedade civil organizada, sobretudo pela mediação da Pastoral da Criança. E no Brasil, a pastorais, a CNBB, são parceiros importantes no direito da criança e adolescente. Tanto que, no CONANDA, que foi criado a partir do retorno da democracia no Brasil, Conselho Nacional de Direitos da Criança e Adolescente, a maior parte das cadeiras de representação da sociedade civil organizada eram ligadas a organizações da teologia da libertação da Igreja Católica por diferentes ordens religiosas. Eu falo isso porque eu participei também representando o Conselho Federal de Psicologia do CONANDA. Bom, Caiu a Flávia. Vamos ver se a professora... Voltou. Voltou? Voltei. Porque, por exemplo, no Brasil e na Amazônia, nós temos uma diversidade de territórios com muitas iniquidades. Melhorou bem agora, viu? Indicadores sociais, econômicos muito baixos, que o Unicef chama de iniquidades. Né? Por que é importante falar disso quando a gente está falando da saúde da criança no Brasil, sobretudo na Amazônia? Porque não tem como a gente acompanhar, monitorar, implementar e avaliar uma política pública de saúde, e, portanto, de saúde da criança, se nós não tivermos indicadores. E algo que a Unicef sempre chama a atenção no Brasil e tenta incitar politicamente em diferentes organizações é que o Brasil produza e avalie, monitore e acompanhe esses indicadores. E qualquer indicador ele precisa estar ligado a um campo territorial, né? E os territórios não são territórios apenas geográficos, há uma geopolítica, há uma geoeconomia, mas há também um campo de cidadania e de dinâmicas ligadas aos territórios, né? Precisam estar focadas em alguns conceitos das políticas públicas em termos de análise, que são organizados e sintetizados numa noção de inclusão social e econômica. Né? Então, a saúde também está ligada à produção da equidade para enfrentar e combater iniquidades. A partir do momento, então, que pela reforma sanitária no Brasil, a gente passa a construir o Sistema Único de Saúde por meio de uma perspectiva de promoção da saúde num primeiro plano, e não mais o primeiro plano numa lógica hospitalocêntrica, como era na ditadura civil-militar. Por que eu estou falando isso? Porque para combater iniquidades e para produzir a equidade como um princípio do SUS, foi fundamental a reforma sanitária, porque foi a reforma sanitária que articulou uma perspectiva de integralidade, de equidade, de universalidade da saúde por meio da saúde coletiva, da criação da noção de saúde coletiva, né? Porque a saúde não pode ser pensada dissociada de coletivos, dissociada de uma perspectiva de promoção da saúde coletiva. A gente viu muito isso na pandemia, não adiantava apenas um pequeno grupo de pessoas se vacinar ou usar máscara, se essa política não fosse adotada amplamente pelo conjunto de todos os segmentos da população, sob pena das novas variantes surgirem e continuarem, então, infectando, matando e produzindo internações e uma série de outras situações
adversas e complicadoras no âmbito da saúde da população, entre outros impactos da pandemia, né? Então, eu estou tentando trazer também um arcabouço político da relação da Unicef com o Estado brasileiro, Estado democrático, sobretudo, porque quando a gente fala de saúde, não existe saúde sem democracia. E é algo que a Unicef e outras agências do Sistema ONU, então, com todas as críticas que nós podemos fazer, produz, promove e incita a construção da autonomia, da inclusão, pluralidade, diversidade, por meio de uma perspectiva democrática, representativa e participativa da sociedade. Então, a partir daí, a Unicef vem articulando com o Estado brasileiro, nos momentos de ampliação da intensidade democrática participativa no país, uma ampla campanha e uma ampla articulação de base em diferentes espaços e com diferentes atores e atrizes no cotidiano das políticas públicas e movimentos sociais, né? O desejo e o projeto de sociedade que articula a saúde com democracia. Tanto que nós sabemos que a conferência, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que deu origem à criação do SUS, justamente teve esse nome, né? Esse mote que saúde é democracia, democracia é saúde, né? Então, a Unicef compreende assim também. E, curiosamente, quando a Unicef surge com o objetivo de promover a saúde materno-infantil. E, alguns anos depois do pós-Segunda Guerra Mundial, a Unicef amplia suas ações para a promoção, defesa e garantia dos direitos de todas as crianças e adolescentes, né? E vai produzir, então, documentos, congressos, conferências, convenções, pactos, né? Com os países membros para promover tanto a saúde materno-infantil, mas, sobretudo, de uma forma mais complexa, a saúde como um direito fundamental, um direito social das crianças e adolescentes no mundo inteiro. E no Brasil, por exemplo, a gente pode dar destaque para a ação da Unicef, por exemplo, na articulação da criação do Estratégia Saúde da Família. Foi um programa, né, e uma política importantíssima de Estado para o cuidado da criança em saúde, né? A Unicef também passou a monitorar os indicadores básicos de saúde, junto com o Ministério da Saúde, né? Pôde acompanhar uma série de indicadores básicos da promoção da saúde. A Unicef também passou a se articular com o Ministério da Saúde em diferentes editais, né, na criação de diferentes políticas públicas fundamentais para a produção da saúde da criança e do adolescente, sobretudo também na Amazônia, porque a Unicef passou a articular nos anos 2000 a sua ação ligada a territórios específicos, por exemplo, o semiárido nordestino, a Amazônia como um grande território. Nós sabemos que são Amazônias, mas o recorte territorial da Amazônia é adotado também para pensar especificidades dos direitos da criança e adolescente no Brasil, e também monitorar indicadores específicos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Em termos de escalpelamento de crianças e adolescentes, os indicadores da Amazônia são muito diferentes dos indicadores da região sul ou da região sudeste, porque na região amazônica nós temos muitos rios e muitas comunidades ribeirinhas, né? Então, há um indicador de escalpelamento que é muito mais alto na região amazônica do que em outras regiões, das crianças e adolescentes, né? Não porque não haja política na Amazônia, mas porque há, né, uma especificidade desse território, que é a questão, então, da imensidão dos rios, da quantidade dos rios, das grandes áreas de rios, e das populações tradicionais que vivem nesses rios, com seus costumes, com seus valores, não é? Então, essa é uma especificidade e um indicador, né, do direito à saúde da criança e adolescente na Amazônia, que é diferente de outros lugares, que pode ter um outro tipo de indicador diferenciado em função também do território geopolítico, geoclimático, geodemográfico, né, geoeconômico, né?
e também das parcerias que são estabelecidas. Então, por exemplo, em Belém nós temos um escritório da Unicef com amplas parcerias com as universidades do Pará e com diferentes ONGs e organizações governamentais no estado do Pará. Isso é muito importante, nós termos um escritório da Unicef em Belém, termos um escritório da Unicef no Pará, né? E a Unicef, então, vem produzindo, por exemplo, relatórios extremamente importantes para o acompanhamento das políticas de saúde da criança e do adolescente, não só no Pará, mas em toda a Amazônia e no Brasil. Esses relatórios fornecem informações que ajudam na tomada de decisões das políticas públicas, na formulação, implementação, acompanhamento, né, a avaliação das políticas públicas de promoção da saúde da criança e dos adolescentes, na formação de trabalhadores e trabalhadoras, tanto em termos do currículo dessa formação, como o acompanhamento dos efeitos e resultados dessa formação, o que é algo muito importante para o SUS e para o cuidado em saúde da criança, e que foi amplamente demonstrado aqui com a apresentação das duas colegas. Bom, eu não vou me alongar muito, eu quis fazer um rápido mapeamento e uma cartografia bem sintética de algumas ações da Unicef, mas convido vocês a consultarem os relatórios sobre os direitos da criança e adolescente no Brasil produzidos pela Unicef, os boletins, né, diferentes documentos, cartilhas, relatórios que estão publicados gratuitamente no site da Unicef Brasil, né? E lá, então, todas nós podemos consultar, tem acesso aberto, e ali a gente vai perceber um cuidado muito grande da Unicef em acompanhar a saúde da criança e estimular o Estado brasileiro a se preocupar e a cuidar, né? O Unicef ele vai pensar o desenvolvimento humano como uma categoria analítica importante das políticas públicas e vai propor, então, janelas de oportunidades de cuidado na garantia de direitos, né, humanos no Brasil, e dentro dessas janelas de oportunidades, a primeira janela é a primeira infância, de 0 a 6 anos, a segunda janela é a adolescência, né? Então, são as duas primeiras janelas, a infância e a adolescência. E por que a Unicef denomina assim, para a produção da saúde e garantia de direitos, essas janelas prioritárias? Porque a Unicef participou ativamente da criação e da promulgação do Estatuto da Criança e Adolescente no Brasil em 1990. E é a partir do Estatuto que é a primeira lei mundial que vai instituir a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, no Sistema ONU de 1989, que introduziu um conceito-chave para a garantia dos direitos da criança e adolescente, que é o conceito de proteção integral. E o Unicef, no Brasil, junto com o Ministério da Saúde, com inúmeros movimentos sociais, universidades, né, construiu, então, o ECA, como é apelidado, o Estatuto da Criança e Adolescente, agiu politicamente, incitou politicamente amplas bases para aprovação, tanto que o ECA foi a única lei brasileira na nova República que foi aprovada por unanimidade no Congresso, né, com 100% dos votos. E o ECA, então, se tornou a primeira lei mundial que implementou o princípio de proteção integral para a criança e adolescente, ou seja, a criança e adolescente tem prioridade, né, e direito à proteção integral em todas as políticas públicas, entre elas a da saúde. Então, nós podemos ver que o Unicef tem uma ação extremamente positivada e propositiva, né? Apesar de algumas ações, a gente poder fazer certas críticas em função de nivelamento da política, e aponta para um tipo de colonialidade ainda, né, na maneira dos assessores, das assessoras e da diplomacia internacional operar. É importante a gente, sim, explicitar a incidência política significativa da Unicef na promoção da saúde da criança no Brasil e, sobretudo, na Amazônia. Quero agradecer mais uma vez, estou à disposição para o debate e agradeço ao professor Paulo de Tarso pela organização e por toda a sua militância e vida dedicada ao SUS, à saúde pública e à formação de quadros comprometidos com a saúde como direito social
né, e direito fundamental no nosso país, né, diante de tantas mazelas desse país. Eu parabenizo o professor e quero reiterar aqui que ele é uma inspiração, uma referência para todos nós. Obrigada. Bem, Luana, primeiro agradecer à professora Flávia. Pode aparecer, Flávia, agora, eu acho que dá. Agradecer à professora Flávia Lemos, a fala muito potente, como de todas as colegas que a antecederam. Este é um encontro da Rede de Cuidado em Saúde, promovido pela Universidade Federal Fluminense, pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFBA, pelo Grupo de Pesquisa em Saúde de Enfermagem da Universidade Federal do Pará. Então, nós estamos juntos nesse encontro, nesses encontros que acontecem às quintas-feiras, todas as quintas, até o dia 7 de abril. Nós pedimos que os que estão participando aqui divulguem mais para que a audiência aumente mais, né, nos nossos encontros. E aí eu já faria uma pergunta para que os outros se animem aí, ou pelo chat, ou fazendo perguntas objetivas, né? Qual o cenário que vocês veem para o futuro da criança na Amazônia, da criança no Pará? E essa pergunta vale para as três colegas, a Rosineide, a Ana Cristina e a Flávia, certo? Enquanto isso, quem está com saudade da professora Flávia aqui no chat, por favor, faça as perguntas necessárias para aumentar a presença e a participação aí no nosso chat. Então, vamos lá. A minha primeira pergunta aqui é essa. Qual o cenário que vocês veem para a criança? Eu vou falar da Amazônia brasileira e no Pará. Professora Rosineide, vamos lá, depois Ana, depois... Tá, então, retornando aqui, tentando respondendo a pergunta do professor Paulo de Tarso, baseado no que foi colocado, eu considero um cenário um pouco preocupante, né? As estatísticas da doutora Ana Guzzo mostraram isso, né? Sobre esse cenário. Número de partos cesarianas aumentando, e como ela mesma destacou, não só por conta da pandemia, número de... Achei interessante ela falar os bolsões de risco, né, relacionados principalmente à baixa imunização. Isso é muito preocupante. E aí, corrigindo, foi nesse momento em que ela falou que a pandemia influenciou, mas não é só por conta da pandemia. Nós, da área da saúde, temos travado uma luta constante com relação à imunização das crianças. A gente sabe que os movimentos anti-vacina têm crescido muito e, infelizmente, as nossas crianças estão expostas a esse risco. Então, eu considero, as duas professoras que estão aqui comigo, obviamente, têm muito mais conhecimento, né, para mostrar isso, mas eu falo baseado nesses cenários que a gente tem visto, né? Pessoas assim arraigadas mesmo nesses movimentos antivacinais e, infelizmente, trazendo grande sofrimento para as crianças. Então, por exemplo, eu não sabia dos casos de poliomielite, então isso é muito grave, é muito grave. Alguém diria, foi um caso eu não lembro o primeiro país, o outro foi no continente africano. Gente, de um caso, rapidinho, teremos tantos e tantos outros. Mas, enfim, né, a gente torce para que, de algum modo, a gente consiga alterar esse cenário, né? A gente sabe que, estatisticamente, as nossas ações não chegam a alterar o cenário, mas isso, a alterar este cenário, mas isso pode acontecer gradativamente por todas essas ações que estamos fazendo. É isso.
Tem as próximas e, Ana Guzzo, aproveita esta pergunta e por que o nível de cesárea estão tão altos? Tem uma pergunta aqui do lado no chat. Fala, Ana. Desculpa, estou meio amarrada aqui. Cesárea é uma luta histórica, né? Da gente aqui pela Rede Cegônia, pelo grupo estadual, né? Da Rede Cegônia, para a redução dessas taxas. Eu acho que assim, o Brasil inteiro vem lutando para reduzir taxa de cesariana. Algumas estratégias foram representativas, como a resolução do Conselho Regional do Conselho Federal de Medicina, que orientou que a cesariana, pelo menos, não deveria ser realizada antes de 39 semanas, porque assim, é lógico que a gente vai ter problema com crianças ou tínhamos, né, muito mais problemas com crianças quando essa resolução ainda não tinha sido publicada, e a cesariana era realizada com mulheres com 37 semanas de gestação, e a gente produzia criança de UTI, né, produzia prematuridade, que a gente chama de prematuridade iatrogênica, não é, para que essas crianças fossem parar nas unidades neonatais. Infelizmente, essa é uma prática, como eu falei, que vem acontecendo, inclusive por conta da forma de contratação dos profissionais. Né? O profissional é contratado, às vezes, por produção, aí vem uma questão ética muito séria, né? Que a produção é a intervenção. E, enfim, acho que a gente tem muito trabalho publicado a respeito dessa que é uma forma de violência, né? E é uma forma de violência contra a criança, inclusive, porque produz essas crianças, e ninguém, como diz o Nascer no Brasil, né? E também o filme, como é, do parto, até esqueci o nome agora, mas que ninguém combinou com ele que ia nascer naquela hora, e o pulmão dele não está legal para respirar ainda, e mesmo assim as pessoas não param, né, para pensar no que está acontecendo. Então, acham que a família tem condição de escolher, porque foi uma escolha da família, a realização da cesariana. Tivemos recentemente uma situação dessa no município de Alenquer. Graças a Deus, a gente estava com uma equipe lá capacitando em reanimação e transporte, e o profissional disse, não, eu fiz a cesárea porque a família disse que queria fazer, era a terceira cesárea dessa senhora, e a gente resolveu fazer porque eles optaram, mas eu fiz eles assinarem um documento dizendo que se responsabilizavam. Como assim? Né? Enfim, essa questão da cesariana tem por aí. Aí tem esse acréscimo em relação à Covid, porque houve um pânico no início, quer dizer, atualmente não se justifica mais. Naquela época, a gente até ficou... considerou, porque tudo era desconhecido, né? Lá no início de 2020. Então, o que se faz? A gente vai operar logo essas mulheres para tirar elas de perto de hospital. Enfim, isso também aconteceu. Mas antes disso, a gente já tinha esse problema, né? E temos lutado, né, para que isso seja modificado, e a proposta da Rede Cegônia veio trazendo a implantação dos centros de parto normal, com a condução da enfermagem obstétrica, que é menos intervencionista, né, é menos medicalizante e, com certeza, reduz esse tipo de procedimento desnecessário. E a gente tem trabalhado também agora na área hospitalar, né, para mudar essa história. Eu não lembro qual foi a segunda pergunta, desculpa. A primeira pergunta é: o que você vê para o futuro das crianças na Amazônia e no Pará? Essa também vai valer para a Flávia logo depois. Olha, se a gente considerar o nosso trabalho, eu quero muito que a gente consiga trabalhar como a gente está conseguindo fazer agora, desde o ano passado. Nós conseguimos, através da coordenação estadual e de uma parceria do Convênio de Cooperação Técnica, além do Multicamp, lógico, que tem nos ajudado, né? Eu acho que nos ajudado, não, ajudado a criança do Estado,
E nessa visão, que eu acho que é multidisciplinar, é multiprofissional, que é fundamental. Mas a gente também tem um convênio de cooperação técnica com a Organização Pan-Americana de Saúde, já formamos mais de 20 profissionais multiplicadores da estratégia IDP, que também eu tenho certeza que vai favorecer muito se nós conseguirmos implantar da forma como pretendemos e da forma como nós estamos trabalhando, vamos melhorar muitas coisas, porque a EDP ela vê uma série de condições, classifica risco, é uma metodologia diferente, é um protocolo diferente, não é qualquer trabalho, é uma coisa extremamente potente, e a gente espera conseguir deslanchar nesse sentido. Outra questão também dentro do próprio termo de cooperação é as capacitações e implantação de salas de estabilização neonatal. Nós fizemos 3 salas de estabilização neonatal nos municípios do Marajó, em 3 municípios do Marajó. A gente sabe da nossa realidade, esse tem sido o nosso nosso foco, trabalhando a linha de cuidado da criança. Então, essa criança nasce, ela vai para a unidade básica de saúde. Dentro do nascimento, a gente tem todas aquelas estratégias, como a gente falou para vocês, em relação à política nacional. Então, é o eixo 1 da política, como nascer, o cuidado ao nascer, melhorar a qualidade da assistência ao parto nessas localidades. Estamos tendo um suporte também da Qualinel, que é uma estratégia que começou no final da Rede Cegônia e tem sido continuada na Fiocruz. E a implantação dessas salas é dar condições às salas de parto para receberem um bebê em condição crítica e ajudar esse bebê a respirar. Né? O que a gente tem é que em cerca de 10 bebês que nascem, um vai ter dificuldade para respirar. Mas a gente tem essa realidade um pouco diferente nas nossas regiões, que se acrescenta a dificuldade em relação à assistência e à estrutura que existe nessas localidades, nessas distâncias, né, desse Pará. Eu acho que, assim, em relação à imunização, é uma preocupação, sim, e a professora Rose manifestou muito claramente a nossa preocupação também. Esse movimento antivacina é muito sério, ele é muito preocupante, ele tem prejudicado enormemente a saúde de uma forma geral. Acho que nós temos o registro disso com relação à quantidade de óbitos que registramos com a Covid, né? E a resistência que se tem identificado também com relação à vacinação das crianças, né? A liberação das crianças de 5 a 11 anos no Brasil foi tardia, já poderia ter sido começada em dezembro, e nós tivemos um início tardio, e, por conta disso, tivemos uma quantidade muito grande de internações de crianças, né? A Omicron veio com uma facilidade maior no adoecimento e no agravamento dos casos nas crianças, e não foi diferente para nós aqui. Temos 2.600 óbitos de crianças e adolescentes no Brasil. Fizemos uma vídeo na semana passada com a doutora Tânia Chaves, que é pesquisadora do Instituto Evandro Chagas, sobre Covid, e assim, uma série de estatísticas está no YouTube, depois a gente pode passar para vocês, é só acessar o YouTube do COSEMES, que a vídeo dela está lá, ela traz uma série de trabalhos científicos publicados, inclusive os mais recentes a respeito da Covid, principalmente da Covid em crianças. E essa resistência, infelizmente, já era registrada e agora se agrava com relação à Covid também, né? E aí o nosso medo nossa preocupação em relação à pólio, por conta do ressurgimento, e esses bolsões suscetíveis, infelizmente, vão criar muita facilidade da gente ter retorno. Tivemos retorno de sarampo, tivemos óbito de sarampo no estado, e podemos ter situações complicadas se não fizermos um movimento contrário a esse negacionismo que tem sido extremamente grave. Acho que também em relação à questão que viramos de ponta cabeça. Vamos, né? Concluindo aí, para a gente passar para a Flávia. É isso. Eu acho que é isso, pessoal. A gente tem, acho que aumentou a nossa necessidade de trabalhar, de lutar. A gente ainda tem força para isso, e eu acho que a gente precisa se unir para ir contra essas situações que têm se imposto ao nosso trabalho,
as nossas necessidades. Professora Flávia, já vá fazendo a sua fala e as considerações finais. Depois eu vou encerrando aqui, porque nós temos um prazo aqui no Zoom. Tá bom, obrigada. Obrigada pelas perguntas. E, assim, nossa, eu acho que Voltou a ficar baixinho. viu muito salutar o debate, Paulo. Vou fechar a câmera de novo. Bom, gente, eu penso que, em relação à perspectiva para a saúde da criança no Brasil e na Amazônia, ela está muito condicionada às eleições, né? Ela não se limita apenas às eleições, mas as eleições são um divisor de águas, sem dúvida, porque nos últimos anos, desde a aprovação do que nós chamamos de PEC da morte, nós tivemos um aumento significativo do subfinanciamento do SUS pela perda de impostos com a aprovação da PEC da morte após o golpe do Temer no governo Dilma, né? Do golpe do Temer e das suas alianças em relação à presidenta Dilma. Nós sabemos que a presidenta Dilma foi retirada, né, num primeiro momento, por se negar, né, a adotar o que era chamado, né, de plano para o futuro, né, que era sem futuro, na verdade, plano sem futuro, mas era um projeto de retirada maciça de direitos e de desmantelamento das políticas públicas. Isso era o que estava sendo proposto, e, por rejeitar isso, né, ela sofreu o golpe, o impeachment, mas também sabemos que esse golpe foi articulado por corporações internacionais ligadas à questão climática e à questão da energia, né? Sobretudo no campo do petróleo, no campo também das corporações ligadas à mineração. Então, teve um financiamento internacional dessas corporações ligadas à disputa energética e também financiada pela CIA, articulada pela CIA, nós sabemos disso, em função justamente do quê? Do pré-sal, que ia gerar uma alteração na política energética em termos de geoeconomia e geopolítica, porque ia impactar, né, o comércio internacional do petróleo e de outros produtos, a partir do momento que nós íamos nos tornar um dos maiores produtores, né, de petróleo em termos mundiais. E nós sabemos que uma parte significativa do nosso lucro, né, com a produção de petróleo, com uma extração de petróleo por meio do pré-sal, parte significativa iria para financiar a educação e saúde. Então, nós sofremos um golpe com a PEC, que implicou, né, na diminuição de impostos para financiamento das políticas sociais. Caiu a Flávia. E também nós perdemos o dinheiro do pré-sal, né? Fora isso, nós tivemos, então, desde o golpe, uma série de intervenções autoritárias de desmantelamento, né, e diminuição de recursos, não só por meio dessas ações que eu já me referi, mas por meio de fortes ataques às políticas públicas, e diretamente às mais estruturantes, como SUS, educação, né, ataque à universidade, às pesquisas, à cultura, à comunicação, enfim. Então, com tudo isso, nós temos o que eu poderia chamar de um pacote de perversidades nos últimos anos, e a retirada, né, de uma égide democrática, ela certamente traz um futuro nefasto para a criança na Amazônia e para a criança no Brasil. Na Amazônia, especialmente, porque ainda nós temos resquícios da ditadura no Brasil, da ideia de que a Amazônia é ainda um território anexo. Então, a Amazônia ainda é alvo de intensa expoliação, e isso aumentou também nos últimos anos, ou seja, a expoliação acontece
acontece, mas praticamente o que é deixado na Amazônia é o aumento das iniquidades, e quem sofre são os mais vulneráveis e as mais vulneráveis, como crianças, adolescentes, idosos, entre outros, outras e outras. Bom, não vou me alongar, eu já vou me despedindo. Em relação então, a essa questão do futuro, eu penso que depende muito das eleições, mas além das eleições, eu acho que a eleição do Bolsonaro mostrou algo para todos nós, brasileiros, brasileiras, que é a necessidade da democracia ser colocada como um valor no cotidiano, como uma cultura política do cotidiano, da educação popular e da formação, e não apenas na representação. Porque o que nós tivemos nos anos anteriores de democracia foi muito mais força de representação. E quando nós temos, então, essas forças democráticas sendo retiradas por golpes ou por eleições com uma série de problemas, o que acontece no nosso país? A emergência, né, do que hoje nós chamamos de bolsonarismo, que vai além do Bolsonaro, que é um campo valorativo de crenças, preconceitos que retornam. Né? Retornam por quê? Porque são valores autoritários que estavam aí, estavam sendo travados e impedidos, em certa medida, de se manifestarem por um campo de regulação democrática, quando as forças democráticas estavam na representação política. Então, nós precisamos compreender isso, que é na luta, na guerra cultural também que se faz a política no cotidiano, e por isso a educação popular em saúde é fundamental. E, por fim, então, isso acontece no parto, né? Se a gente tem um aumento de cesárea, se a gente também tem uma diminuição da imunização de crianças e adolescentes, a gente vai rapidamente bater numa coisa muito importante, que é um trabalho, por exemplo, da psicologia e da educação, que é o campo de intervenção nas crenças, nos sentimentos, afetos, cognições e valores, né, no plano da produção da subjetividade das relações, né? Aqui nós estabelecemos em termos de sociabilidade mediada por esses valores e crenças. Né? Então, quando a gente tem crenças assentadas, por exemplo, nas fake news, nas notícias fraudulentas, no questionamento da ciência, com preconceitos de gênero, ceticismos, etarismos, capacitismos, né? Valores burgueses de privilégios, tudo isso impacta na formação, e não é à toa, então, que foi, né, que atacaram mais médicos e tornaram novamente a medicina uma profissão de privilégios, e aí as zonas mais vulneráveis, os territórios mais vulneráveis, vão ter agravamento nos seus indicadores em função de um tipo de escolha de hegemonia e privilégios, e não de saúde como direito social de todos, todas e todos. Obrigada. Muito bem, professora Flávia, professora Ana. Eu gostaria de passar a palavra, eu vou falar rapidamente aqui, Rosineide, e você faz o encerramento desse colóquio aqui como a nossa anfitriã mor do Multicamp Saúde da Criança. Primeiro, eu queria agradecer a participação de todos os que chegaram até aqui. Segundo, eu queria dizer que tem duas coisas que a Flávia falou e eu vou resumi-las. Nós falamos que não é só a regulação estatal que é necessária, né? E aí, junto com a saúde como uma política de Estado, né? Nós precisamos ter o princípio da comunidade, que isso está num autor chamado Rousseau, por exemplo, né? O princípio da comunidade, da convivência comunitária, que foi o que a Flávia falou. Não adianta nós termos só a democracia representativa e só votarmos em eleições, votarmos para pessoas em conselhos. Nós precisamos que este princípio da comunidade, da solidariedade, do fortalecimento, do combate, né, a toda aquela forma de falta de solidariedade que implica, inclusive, em negar os aspectos civilizatórios que nós conquistamos durante os últimos 200 anos, né? E aí vocês falaram dos movimentos anti-vacina,
né? De negar as evidências científicas, né? De negar a medicina baseada em evidências, de negar as práticas populares importantes para a saúde, de negar a importância da saúde da família, dos agentes comunitários, né? De negar e de propiciar que parte da nossa saúde ela seja desenvolvida em planos de saúde que muitas vezes não tem sequer a menor condição de fazer a cobertura que eles se propõem e que são caros e mesmo de baixo custo não têm condições de oferecer aquilo que está preconizado na Constituição e no Sistema Único de Saúde, né? Então, eu passo a palavra agora. Eu queria dizer isso, dizer que a saúde ela é um bem que, no nosso país, infelizmente, ainda há uma disputa política, enquanto nos nórdicos, por exemplo, ninguém discute mais se saúde é dever do Estado. O sujeito pode ser republicano, pode ser de esquerda, pode ser anarquista. No Canadá, todo mundo sabe que saúde é dever do Estado. Se vocês lembrarem, nas Olimpíadas da Inglaterra, entrou a bandeira das Olimpíadas, a bandeira da Grã-Bretanha e a bandeira do NHS, que é o sistema de saúde inglês, né? Porque a saúde é vista como um bem público, ninguém mais discute isso, né? E no Brasil nós precisamos ainda resgatar isto como um bem público, porque nós não conseguimos ter esse bem individualmente, por mais rico que seja uma pessoa. Ela não vai conseguir combater uma pandemia, ela não vai conseguir ter água potável, ela não vai conseguir sobreviver com as intempéries do agrotóxico, com o vilipendiamento do meio ambiente. Ela não vai conseguir, ela pode ter toda a riqueza do mundo, ela não vai conseguir conviver com a violência urbana, com a mortalidade por causas externas e assim por diante, né? Então, nós precisamos resgatar a saúde como um bem social, um princípio da comunidade, mas também com um Estado que se comprometa em garantir que este princípio da comunidade vale para todos os brasileiros e brasileiras. Professora Ana Guzzo, com as suas últimas considerações, e depois a professora Rosineide. Eu quero dizer só que eu fico, assim, a gente precisa ficar bem angustiado com tudo isso, né? A fala da professora Flávia só vem mostrar o quanto as coisas estão sendo perdidas e o quanto isso pode repercutir ainda muito mais do que tudo que nós estamos vendo por aí. E que ainda temos muitas coisas aí a nos preocupar. Eu realmente fico assustada cada vez que a gente ouve falar. Eu tenho até procurado tentar voltar o meu equilíbrio, porque isso me desestabiliza um pouco quando a gente vê toda a repercussão do que está acontecendo. Aquela reunião com líderes religiosos foi o fim, né? Acho que dizer que o que é que vem dali, eu não sei nem o que é que falar, né? Então, é como se nós tivéssemos feito um caminho, já estivéssemos no rumo, né, encontrado esse trajeto, e agora está tudo casa arrasada. A sensação é essa, é por aí. Mas, enfim, acho que a gente vai ter que encontrar a nossa estratégia no final desse ano. Obrigado, professora Ana. Fazendo já antes de passar para a Rosineide, fazendo uma propaganda já da próxima live, que eu espero, inclusive, que a Ana divulgue aí nas suas redes da Secretaria Estadual, que a Flávia divulgue lá no Trans, que já está sendo bem divulgado, que a gente divulgue nos nossos meios todos, né? Aqui nós vamos falar da saúde do homem, que o nosso professor Eric Campos Alvarenga tem um grupo nacional que está fazendo uma pesquisa sobre a saúde do homem, que é uma incógnita, né? Porque os homens são os que menos frequentam o sistema de saúde, quer ele seja público ou privado. Então, no dia 17, das 16 às 18, os diálogos interdisciplinares estarão aqui novamente,
como patrocínio da Universidade Federal Fluminense, da UFPA e do Grupo de Pesquisa da Enfermagem GPESCA, que também é da UFPA. Professora Rosineide, para as últimas considerações e o encerramento aqui da nossa live. Eu entendo que nós somos voz, nós somos ação, nós somos um grupo grande, então sabemos que está sendo gravada a programação e a gente precisa fazer chegar a muitas pessoas tudo isso que foi debatido aqui, tudo isso que foi colocado, todas essas preocupações, né? Projeto Multicamp é ação, é voz também, né? Coordenação Estadual de Saúde da Criança, Unicef. Então, observem, né, que a gente tem chance, eu acredito, como a Ana Guzzo, né, que a gente pode sim fazer muita coisa, né, também como a professora Flávia Lemos. Agradecemos, perfeita, né, a programação. Vou usar aqui uma frase da Shirley Rosângela Meira, está assistindo, debate super qualificado e necessário, parabéns. Então, obrigada também porque você está aqui, obrigada, Ana Cristina Guzzo, bom vê-la aqui, né? Nem que seja pela telinha. Flávia Lemos, prazer em conhecê-la. E Paulo de Tarso, nosso companheiro aí do Multicamp. Muito obrigada pela presença do pessoal que está aqui, nos assistindo, nos acompanhando, fazendo perguntas, fazendo suas colocações aqui pelo chat. E reforçando o convite do professor Paulo de Tarso para, na próxima quinta-feira, estaremos aqui outra vez. Então, vamos divulgar nas redes sociais, né, para que mais pessoas possam participar dessas programações dos diálogos interdisciplinares. É isso, um abração para todo mundo que está aqui. Muito Beijos. obrigado. Se as pessoas puderem abrir a tela aí para a gente bater uma foto, a gente agradeceria, né? Quem puder abrir a tela, Shirley, Mário Nunes, a Beatriz Alencar, Camila Matias, quem Temos puder vários abrir estudantes aqui aí, vários também do estudantes Multicamp, que viu? participaram do Paulo Multicamp, né? Para a gente poder, Luiz Henrique, Maria Clara, Leandro, todos os que puderem abrir a tela, registre aí, Luana, né? Marcelo Ribeiro, Márcia Silva, Daiane Melo, Maria de Nazaré, Railana, Ilma Solange Lopes, e por aí vai. E mobilizem, porque nós estamos fazendo esforços. Esse é o princípio da comunidade, é dialogar, certo? Então, encerramos por aqui nossa segunda mesa dos diálogos e vamos para a saúde do homem no dia 17 de 14, de 16 às 18 horas. Um grande abraço a todas e todos e feliz Dia das Mulheres, dia de luto. E essa mesa foi uma mesa que valorizou ainda mais a saúde das mulheres. Grande abraço. Grande abraço.